Olha, quem fala que Bolsonaro incita a violência porque tem um sinalzinho de arma com a mão é tão canalha quanto quem fala que mulher que sai de saia curta na rua está incentivando estupro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. 3. Usar biquíni. O Brasil é um país bem popular por conta das praias e seus biquínis pequenos. O famoso biquíni brasileiro é bastante conhecido lá fora. E um país conservador como a Coreia do Norte é proibido mostrar o umbigo. Imagina as outras partes do corpo. Tempo, você não podia ir à praia de biquíni. Não. Até que um tempo você passou aí. Mas, por exemplo, certas coisas com o tempo vão acontecendo. Você passou aí. Mas, por exemplo, certas coisas com o tempo vão acontecendo. Você passou aí. Mas, por exemplo, certas coisas com o tempo vão acontecendo. Respeito a família, sabe? E enfrentar o crime como vocês não respeitam a família, sabe? E enfrentar o crime como vocês não respeitam a família, sabe? E enfrentar o crime como vocês não... Luciana Gimenez posou completamente nua no banheiro e postou a foto em seu perfil do Instagram neste sábado, 22. Tempo nublado. Brincou ela na legenda do clique em que aparece em meio ao espelho embaçado por causa do vapor do banho, que acabou a salvando. Como já era de se imaginar, seguidores da apresentadora foram à loucura. Uau, perfeita e maravilhosa foram alguns dos vários comentários na rede social. Aliás, Luciana já mostrou que não se incomoda em posar nua. Durante férias na Itália, em agosto, ela postou algumas fotos de topless. Tempo, você não podia ir à praia de biquíni. Não. Até que um tempo você passou aí. Mas, por exemplo, certas coisas com o tempo vão acontecendo. Você passou aí. Mas, por exemplo, certas coisas com o tempo vão acontecendo. Você passou aí. Mas, por exemplo, certas coisas com o tempo vão acontecendo. Obrigada, querido. Boa sorte pra você. Valeu, Luciano. Obrigada mais uma vez. Sim, e é interessante, professor, que foi publicado, né, agora, anteontem, um estudo da Conferência Episcopal Americana, que foi o país, digamos assim, mais abalado com essa questão da pedofilia, né? Então, eles contrataram a melhor escola de criminalística que existe nos Estados Unidos, né? No John Jay College. É o Instituto Superior, digamos assim, de Criminalística nos Estados Unidos, e fizeram um estudo com dados específicos, um estudo científico, desde o ano 1950 até o ano 2010, a respeito das causas, querendo descobrir, então a Conferência Episcopal, os bispos dos Estados Unidos, que queriam descobrir quais são as causas, né, desse fenômeno de pedofilia. E eles encontraram algumas coisas bastante interessantes, professor. A primeira coisa é que todo mundo colocava essas duas grandes suspeitas. Qual seria a causa do fenômeno da pedofilia? Será que é o celibato? O estudo comprovou, não é o celibato. Mas será que é a homossexualidade? O estudo também comprovou que não é uma questão de homossexualidade. Ou seja, a maior parte dos casos de pedofilia, né, que foram constatados foi de sacerdotes durante a final da década de 60 e 70, que se depararam com todo aquele fenômeno da revolução sexual. Ou seja, resumindo a história, esse estudo descobriu que a causa do fenômeno de pedofilia, no fundo, é o Woodstock. Ou seja, é toda essa revolução sexual, o movimento de liberação que houve na década de 70, de tal forma que muitíssimos casos, a maior parte dos casos de escândalo de pedofilia datam desta época. Sim. Onde você tinha o quê? Sacerdotes que tinham sido formados na década de 50 e que não tinham sido preparados para enfrentar esse choque cultural da revolução sexual. Aí se então, perderam, de repente, o mundo veio abaixo, né? Ou seja, a forma que eles tinham de encarar a igreja, a moralidade e tal, parece que tudo, o mundo dava vertigem, tudo. Proibido proibir. Era proibido proibir, e assim as coisas aconteceram dessa forma. E a igreja não pode ficar covarde, porque o grande responsável pela pedofilia não é o cristianismo, mas é a cultura pagã que está na nossa sociedade e que coloca na mão de nossos adolescentes, de crianças e de jovens,
camisinhas, incitando ao sexo livre em nossas escolas, em sites, em televisões. A igreja é a única instituição do mundo inteiro e daqui do Brasil que realmente combate a pedofilia quando diz aos nossos rapazes e moças: guardem-se para o casamento. Não façam sexo fora do casamento, ainda é cedo. E assim, pregando a castidade, nós combatemos a pedofilia. É este o único caminho. Violência. Frequentemente, pedófilos têm baixa autoestima. São pessoas que têm maior impulsividade sexual, que têm certa dificuldade para conseguir uma parceria sexual. São pessoas pouco sociáveis. Também muitos pedófilos consomem pornografia em excesso. Tendem a escolher profissões que têm proximidade com crianças, perto de escola. São pessoas que cuidam de crianças pela proximidade, obviamente, com crianças. E o grande dilema que se impõe aqui, sendo uma doença, então pertence ao campo da saúde. Mas pertence a doença ao campo médico ou nós estamos falando de um transtorno que pertence à justiça e ao crime, já que a pedofilia paira sobre essas duas questões. Ou seja, nós estamos falando de uma doença bastante complexa e que certamente pertence a esses dois campos. O que eu quero falar para você, aluno, é que aqui nós vamos ter que lidar com um sentimento bastante comum, que é a chamada contratransferência. E nós vamos ter que saber qual é o meu limite. Se o meu limite é esse, eu não vou conseguir atender um indivíduo assim, eu devo encaminhar. E além disso, eu devo, passar esse indivíduo a ser atendido num serviço de saúde que é mais adequado e específico para atender indivíduos com esse transtorno. São centros especializados destinados a entender indivíduos que têm esse transtorno, que é a pedofilia. Agora com dois profissionais. Aqui comigo a psicóloga Lara Beatriz Fucchi, boa noite. Boa noite. E o também psicólogo Sérgio Dias. E o tema da palestra de quinta-feira é pedofilia, sexualidade e loucura. Qual é o conceito na psicologia para pedofilia? Pedofilia é o fenômeno, a ocorrência que envolve uma complexidade, que é o sujeito adulto que por um distúrbio de formação da personalidade tem a atração sexual, o fetiche por abusar de crianças. Esse abuso pode ser simplesmente uma insinuação libidinosa na relação com a criança, como pode chegar até a violência mesmo sexual. Sérgio, o que leva uma pessoa a cometer a pedofilia? Ela tem esse distúrbio? A psicologia entende alguns motivos que levam essa pessoa a ter esse distúrbio? Sim. Um dos principais é a geração de sua personalidade, a constituição de sua personalidade. Um abusador, ele vem de uma família desestruturada, uma família na qual as relações entre as pessoas são indiferenciadas, podemos dizer assim, onde as relações são de tal maneira administrativas, sem tecimento, sem reciprocidade entre as pessoas, que todos ficam soltos psicologicamente, ao ponto de, então, o abusador de uma filha ou de uma parente ou de um parente, ele não distinguir, não demarcar ali sua filha, uma criança. Ele demarca, aí vem a noção de fetiche de que a Lara falou. Ele vai para uma relação de corredor com o órgão genital ou prazer de ato. E isso ocorre exatamente, como eu disse, principalmente devido a isso. As famílias desestruturadas, onde não há reciprocidade, tecimento entre as pessoas. Então, o pai nunca se demarca pai para o filho, na posição de ser, o filho para o pai como filho, e nesse processo é que a atmosfera fica propícia para o abuso. Mas claro, isso é um distúrbio, sim, é um problema que hoje, se sabe, nenhum adulto sadio vai abusar de uma criança. Isso então, é regra na psicologia? Um adulto sadio que teve uma boa estrutura familiar, ele não vai abusar de uma criança? Jamais. Não.
vamos dizer assim, é impossível psicologicamente, né? Um pai que tem uma boa estrutura de personalidade como pai abusar de um filho, uma mãe ou um tio. Inclusive aí é que vem a questão da relação da pedofilia com a loucura, porque o pedófilo ele sofre psicologicamente. Ele se sente culpado? Ele sofre na medida em que fica incompatível o ato de abusar, por exemplo, de seu filho ou de sua sobrinha, com o seu prazer, a sua realização como pai. São duas coisas completamente incompatíveis. Um aspecto também que é importante destacar desse contexto das condições para se tornar pedófilo, como o Sérgio estava destacando, é que, via de regra, quem se torna um pedófilo sofreu na infância alguma forma de abuso sexual. Isso é conhecido, o que não quer dizer que toda pessoa que tenha sofrido abuso vá se tornar um pedófilo, né? Isso não é verdadeiro. Nem todas as pessoas que sofrem abuso vai se tornar um pedófilo. Vai ter, de alguma maneira, alguma complicação, sim, em termos de personalidade, com a sexualidade. Temos diversas complicações que podem desdobrar dessa determinante de haver sofrido abuso na infância, como frigidez, compulsão ou obsessão, né, por diversos fetiches sexuais, quer dizer, não consegue ter uma vida regular na sexualidade. Sérgio, um pedófilo, ele vai deixar de sê-lo com tratamento adequado? Com certeza. É possível? É possível, necessário e imprescindível, porque a recuperação de um pedófilo vai evitar que esse problema se propague por gerações. Evitar esse ciclo que vocês estão falando. Uma pessoa que comete violência contra a criança, sofreu algum tipo de violência na sua infância, e aí é um ciclo que continua, que se propaga por gerações. Exatamente. Essa propagação por gerações que deve ser prevenida, né, interceptada. Como prevenir isso no âmbito geral da sociedade, assim, na sociedade mesmo, não em casos específicos de uma família ou de outra família? É possível? É possível. Uma das coisas que se precisa fazer é trabalhar no plano da informação e da mentalidade. Um dos esforços nossos do Núcleo Castor é exatamente um dos cursos temáticos para esse segundo semestre, que é a Psicologia da Infância e da Adolescência. Que essa palestra de quinta-feira é uma aula de abertura desses cursos. É uma aula de abertura exatamente de um curso de formação em Psicologia Infantil e Psicoterapia Existencialista para Adultos, e também o oferecimento de cursos temáticos. Esses cursos temáticos, como esse de que eu me referi, eles são para pais, comunidade em geral e profissionais da saúde também. O que se pretende aí esclarecer? O caminho por onde se pode desenvolver a personalidade de uma criança de modo regular e sadio. Então há um modo todo de os pais se relacionarem com a criança no seu desenvolvimento, progressivamente, e esse processo vai garantir o quê? Que pais e crianças, numa relação saudável, de tecimento, de reciprocidade, desenvolvam limites de ser por dentro, dizemos assim em psicologia. São os limites de ser. Isto é, um pai sendo pai com segurança, o filho com o filho sendo seguro, mãe, etc. Esse processo todo envolve uma relação que dizemos de envolvimento dos pais na ação, em termos de ação mesmo, com a criança, seja no colégio, seja no lazer, seja em casa, sem precisar e de modo adequado, vão levar a criança a esse desenvolvimento da personalidade regular. Quer dizer, isso aí já é um modo de evitar o problema de pedofilia, futuros problemas de complicação na personalidade, de várias outras complicações. Várias outras complicações que desdobram exatamente de problemas de maus tratos ou de negligência ou cuidados inadequados na infância. Olá, hoje vamos falar sobre trauma psicológico. O que é um trauma? O trauma é como se fosse uma ferida, como se fosse um machucado, só que ele não aparece porque ele é psicológico. Ele acontece quando uma pessoa passa por uma ou por várias experiências que são traumáticas. O que é uma experiência traumática? Não é qualquer situação, né? Normalmente são situações fortes, são situações intensas para aquela pessoa.
Por exemplo, catástrofes naturais, uma grande humilhação, perdas, abuso, tanto verbal como abuso sexual, situações de violência. São todas situações que podem deixar uma pessoa traumatizada. Podem, por quê? Porque não necessariamente todas as pessoas que passam por uma situação de trauma se tornarão traumatizadas, porque existem as diferenças individuais. E o que causam essas diferenças individuais? Histórico de vida, a forma como cada um enfrenta as situações, temperamento. Então, tudo isso vai influenciar na formação ou não de um trauma. Que tipo de sintomas surgem como consequência do trauma? Eles são de 3 tipos. Primeiro, sintomas físicos. Alteração de sono, para mais ou para menos. Alteração de apetite. Alteração da energia sexual. Aquelas dores crônicas que você investiga e não descobre de onde é que elas vêm, né? Segundo tipo, são sintomas cognitivos. Perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de tomada de decisão, também são sintomas. E por último, os sintomas de ordem emocional, né? Por exemplo, irritabilidade, pânico, medo, angústia, muito choro, depressão. Ou seja, existe uma gama enorme de sintomas que podem ser decorrências de um trauma. Quais as consequências do trauma? Ao longo do tempo, as pessoas podem ficar, por exemplo, com muita dificuldade de relacionamento interpessoal. Começar novos relacionamentos se torna difícil, né? Confiar no outro se torna difícil também. Por quê? A pessoa, é como se ela ficasse em constante estado de hipervigilância. Ela fica atenta o tempo todo. É como se aquilo pudesse acontecer novamente a qualquer momento. E o trauma ele pode durar também semanas e pode durar anos. Mas antes de terminar, é super importante dizer que existe tratamento para o trauma. Ou seja, se você estiver precisando de ajuda, não fique esperando, vá buscar. Hoje existem inúmeras alternativas em termos de psicoterapia focadas no tratamento do trauma. Ok? É isso aí. Eu queria iniciar essa discussão perguntando aos senhores sobre o próprio termo cultura do estupro, que é utilizado com ressalvas que muitos fazem contrário ao uso dessa terminologia. Deputado Padre João, o senhor concorda que haja uma cultura do estupro no país? Fabiana Mello, obrigado pelo convite. Acho que é importante, enquanto homens, a gente também fazer esse debate. É muito importante. E em relação à pergunta, acho que a pior situação para uma pessoa é tipo que ela esteja com um tumor e ela ignore isso. Ela ignora a doença, ela ignora, não aceita que está com aquele problema. E a opinião do senhor, deputado Eduardo Bolsonaro? Eu discordo em parte aqui, porque eu acredito que no Brasil não existe a cultura do estupro. Se nós sairmos às ruas e perguntarmos para homens e mulheres o que merece um estuprador, certeza, o mais suave vai falar que merece ali uma prisão perpétua, quando não, frequentemente, uma pena de morte. É um crime que é abominado tanto por homens quanto por mulheres. A gente entende que uma mulher estuprada, para ela voltar a ter relações sexuais, para ela construir uma família ou voltar à sua vida normal em sociedade, ela sofre ali um karma que carrega para o resto da vida consigo. Porém, o Congresso Nacional vira as costas para essa vítima, quando não coloca adiante aqui projetos que tratam, por exemplo, da castração química de estupradores. Projetos que aumentam a pena para aquele que estuprou uma vulnerável, assim entendida menor de 14 anos, para que ele passe mais tempo na prisão e menos tempo reincidindo no estupro em sociedade. Projetos esses, que eu acabei de falar, de autoria do deputado Jair Bolsonaro. E é exatamente por isso que não vão adiante nessa casa. Assistimos recentemente a Comissão Geral, presidida pela deputada Maria do Rosário, com relação à cultura do estupro. Queria ela não nos dar a palavra, a mim e ao deputado Jair Bolsonaro também, porque ela sabe que nós perguntaríamos para ela o que ela estava fazendo quando ela discutiu com o deputado Jair Bolsonaro, em 2003, com relação ao caso Champinha, um menor de idade que estuprou durante dias a jovem Liana Friedenbach
E depois, no embate nesta casa, Maria do Rosário foi defender que o Champinha não sabia o que estava fazendo, enquanto que o deputado Jair Bolsonaro estava defendendo as mulheres, pedindo pela redução da maioridade penal. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Padre João, qual a opinião do senhor a respeito, então, dessa proposta de castração química? E por que esse projeto não avança, na opinião do senhor, assim, sobre esse argumento levantado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que esse projeto enfrentaria, então, restrições pela autoria dele ter sido apresentada pelo deputado Jair Bolsonaro? A castração química, ela não resolve. Ela não resolve. Pelo contrário, ela passa benefícios, de certa forma, para as pessoas. Ela devolve essa pessoa para a sociedade com a castração, mas ela não dá garantia nenhuma de uma correção a esse distúrbio. A esse distúrbio da pessoa. Ela voltará num convívio da sociedade, podendo ser mais agressiva se não tiver sofrido a castração química. Porque o que nós percebemos, estupro, inclusive coletivos, com usos de objetos de forma absurda. Absurda. Então, é uma falsa solução para um problema muito mais profundo. São pessoas que também precisam de tratamento, são pessoas que também precisam de tratamento, são pessoas que também precisam de tratamento, são pessoas que precisam de uma série de ações, né, para tentar garantir, isso mais a médio e longo prazo, um convívio social respeitoso. Então, todos os dados mostram que a castração química ela é um equívoco e não resolve o problema. Pelo contrário, pode deixar a pessoa mais violenta. Obrigada, deputado Padre João. Queria